Sejam bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Eu sou o Valsemiro Nossa, presidente da FUCAP, e ao meu lado aqui o Everson Mercedes, que é o nosso CFO aqui na FUCAP, que vai colaborar comigo aqui nesse episódio. Bom, hoje vamos falar de universo startup, né? Práticas de liderança e gestão de dados nas comunidades. E para falar desse assunto, Júlia Caiado. Júlia é fundadora da Global Touch, que já conectou aí empresários e executivos de mais de 50 edições do Innovation Experience e formou líderes de comunidades em diversos estados e países, sempre com o propósito de transformar a colaboração entre pessoas e organizações, incluindo aí comunidades de empresas e de hubs. O início da jornada empreendedora foi marcado aí pelo Startup Weekend, onde conheceu sua sócia, a Carol, também a conheço, Carol Fereguete. E, além disso, Júlia foi embaixadora do Espírito Santo no Case 2020. Júlia, seja muito bem-vinda a esse bate-papo. Né? Esperamos aqui fazer boas interações, né, dentro desse tema, que é basicamente comunidades, né? Exatamente. Nossa, é uma honra, um prazer. Obrigada, gente, pelo convite, por estar aqui hoje. Com certeza vai ser muito produtivo. Legal. A gente fala sempre de comunidades, né? Se você for ver, desde criança eu ouço falar em comunidades, mas talvez fosse dentro de uma mesma ideia, mas num outro sentido, né? Mas comunidade é colaboração, né? E o colaborador colabora? Excelente pergunta. Importante definir o que é comunidade, né? Primeiro. Então, a gente tem esse histórico de... o ser humano ele só sobrevive hoje porque ele vive em comunidade e precisa atuar em rede. E a gente leva esse conceito para o mundo corporativo. Por que as empresas também, né, não entendem e podem entender que trabalhar em comunidade traz muito mais resultado para os negócios e para as pessoas? Então, essa é a provocação que a gente faz quando a gente quer, como propósito da Global Touch, transformar a maneira como as pessoas e organizações colaboram. E aí, se eu estou falando de colaboração, a comunidade é o ambiente propício para isso, né? É o fórum, o âmbito onde isso pode ter mais chances de acontecer. E nas empresas, a gente chama todo mundo de quê? De colaborador. Né? Mas será que, de fato, eles colaboram? Então, eu sempre deixo essa provocação, né? Porque a gente está tão acostumado a chamar de colaborador, mas qual que é, de fato, a abertura? Qual que é o modelo mental que existe dentro dos negócios, das corporações, para que tanto as pessoas de dentro quanto quem está fora da empresa possa colaborar com ela. E qual que é a predisposição que cada gestor ou cada líder de negócio tem para colaborar também. Então, a gente está falando de um modelo mental onde não está falando mais só de vantagem competitiva. Existem livros agora publicados de vantagem colaborativa. Que o grande diferencial dos negócios, né, é entender que atuar em rede traz muito mais resultado. Legal. E falando em atuar em rede, né, e também conectar negócios, né, fala um pouco pra gente o que é a Global Touch, né, por que surgiu, né, surgiu com esse objetivo de comunidade e principalmente qual é a cultura que tem dentro da Global Touch, né, também de comunidade, né? Tem que ser, né? Ótima pergunta. Bom, surgiu quando eu vim de uma carreira corporativa, então atuei 10 anos aí no mercado corporativo como executiva na área de novos negócios. Então, vim de uma carreira num mercado completamente competitivo. E aí eu trabalhava prestando esse movimento de gerar conexões para instituições internacionais, que já estavam muito mais abertas a isso. Então, a Eisenhower Foundation foi um trabalho que eu fiz, né, que é uma empresa americana, que manda seus líderes para poder formar em outros países e conectar com profissionais da sua área em outros países. Por quê? Porque isso expande o horizonte, isso amplia o olhar. Se você está na sua área aqui e vai para outro país conhecer outra pessoa que faz o que você faz lá, essa troca ela é muito produtiva, ela é muito potente. E aí, como eu via isso lá fora e não via isso refletido aqui dentro, eu falava, gente, por que não criar um negócio que propiciasse intercâmbio empresarial, que as pessoas e empresas pudessem trocar experiência, não intercâmbio de viajar ou estudar, mas de trocar experiência. Intercambiar, né, na essência do conceito. E aí foi assim que no Startup Weekend, como você colocou, que é um evento, né, que acontece mundialmente aqui em Vitória, em função do ecossistema, de pessoas que, né, colaboraram para poder organizar um evento, eu fui lá e falei, eu tenho uma ideia. Né, abri mão de toda a minha... O que eu poderia pensar? Nossa, eu não vou falar, né? Se eu não tivesse falado da minha ideia lá, hoje, né, eu não estaria aqui. Mas participei do evento e falei, gente, eu quero construir um negócio que seja de colaboração e de intercâmbio entre empresas.
E aí, enfim, fazendo uma longa história curta, como eu gosto de falar, a gente conseguiu ganhar o primeiro... Eu conheci a Carol, minha sócia, nesse evento. Tem toda uma história em cima disso que é maravilhosa, mas enfim, a gente ganhou o primeiro lugar do Startup Weekend. Eu tinha acabado de mudar pra Vitória, não conhecia ninguém aqui, falei, eu vou lá falar da minha ideia. De onde que você vem? Sou de Minas. Mineira. Isso. E aí, querendo fazer uma transição de carreira para poder unir e escolher um lugar onde tenha um bom ambiente de negócio com qualidade de vida, porque, né, eu vinha com essa bagagem, Sim. não só da questão da mudança, mas de ter um lugar para minha família, né, com a minha filha, enfim, ela não tinha nem um ano ainda quando a gente escolheu morar aqui. E aí, quando a gente ganhou o primeiro lugar e recebeu essa validação de uma banca falando que, não, essa ideia tem futuro, né, vai lá. E aí a gente começou a validar o problema, validar a solução. Não tinha o conceito de comunidade no começo, mas o propósito sempre foi muito forte, que é transformar a maneira como as pessoas e empresas colaboram. E a gente fazia isso no começo com os intercâmbios entre ecossistemas, que é o Innovation Experience que você falou. Então, como que a gente entregava o nosso porquê, o nosso propósito? Era através de um produto chamado Innovation Experience. A gente ainda faz, né? Ainda tem algumas edições que acontecem, e aquilo foi evoluindo. Né? Essa é a jornada incrível. Assim, eu não sei onde que vai dar, mas eu ilumino a próxima curva, chego até ela e depois eu consigo iluminar a próxima etapa da estrada. Legal. Eu nunca sei o caminho todo. Na minha jornada empreendedora eu tenho provado isso. Eu ilumino uma próxima curva, no caso lá era Innovation Experience, era intercâmbios e missões, né, dentro do Brasil, que era um mercado pouco explorado. A gente começou a fazer, chegou a 50, agora tem 60 edições já no currículo. E eu falei, nossa, mas por quê? Participei da primeira, tá? Pois é. Tem um histórico nisso. E aí a gente começou a entender que, por que não? Por que tem que esperar a viagem? Vamos fazer a comunidade acontecer no dia a dia? E aí veio o conceito de comunidade, como uma segunda frente de entrega, que o propósito não muda, mas o como ele é entregue, o produto é embalado de outras formas, né? Então, hoje, gestão de comunidade é o foco, é o core business da Global Touch. Tem várias formas de entregar isso, né? Com capacitação, com tecnologia, com, enfim, formas que a gente consegue. Mas, só para fechar, a pergunta que você fez sobre como que é a cultura dentro da empresa. A cultura quando a gente fala sobre cultura, a gente tem que falar sobre mindset, modelo mental. E tem dois caminhos, escassez e abundância. Né? A gente, hoje, todos os dias, falei isso ontem na palestra, todos os dias a gente acorda e a gente pode escolher qual óculos que eu vou olhar para o mundo. Se eu olho com o óculos da escassez, que é tipo, o que eu estou ganhando com isso? Por que eu estaria aqui? O que eu estou ganhando? Ou o óculos da abundância. Olha como todo mundo pode ganhar junto e ganhar muito mais. Então, o óculos da abundância faz os negócios prosperarem mais, faz as pessoas se sentirem mais confortáveis dentro do processo e mais felizes. E no final do dia, a cultura é essa, a cultura da abundância. Então, é essa cultura que a gente trabalha dentro da Global Touch. E a gente tem 3 valores que traduzem essa cultura. Então, todo mundo que entra, que são os touchers, né? Que a gente trabalha, assim... Ser toucher tem toda uma essência, né? Que a gente carrega junto com isso. Que é o primeiro, é transparência na essência. Nosso primeiro valor. Transparência na essência. Hoje eu vou te falar o que eu estou pensando, você vai me falar o que você está pensando. E a gente vai começar a partir desse ponto. O segundo valor, colaborar para transformar. Eu preciso ter um modelo mental, mindset, de colaborar para transformar. O que você está precisando de ajuda? Como é que a gente pode junto entregar o melhor e não só olhando para o que eu estou entregando para a empresa? E isso é muito forte lá dentro. Assim, cada squad, né, colabora e trabalha junto. E o terceiro valor a gente só trabalha com quem a gente admira. A gente só trabalha com quem a gente admira. Isso ficou claro assim na primeira contratação que a gente fez. Quando era só eu e o Carol, a gente foi contratar um estagiário. A gente falou, cara, como é que a gente vai escolher? Eu falei, cara, eu tenho que admirar por alguma coisa. Porque senão não vai ter o brilho no olho para falar, nossa, eu trabalho com essa pessoa. Olha que massa. E aí um dos rituais, então essa é a identidade, né? A comunidade ela precisa ter identidade, experiência e estrutura. A nossa comunidade, a identidade é essa. Esse é o nosso propósito, esses são nossos membros e os nossos valores. Isso traduz em rituais, que é para o dia a dia. O que eu faço no dia a dia que vai alimentar esses valores? Então, toda final de sprint, né, que a gente lá trabalha com planejamento a cada 15 dias, a gente faz um ritual que chama Moral da Gratidão, para alimentar esse valor do trabalhar com quem a gente admira. Então, a gente fecha uma sprint preenchendo num documento online, né? Por que eu admiro trabalhar com as pessoas que estão aqui? E é incrível terminar uma sexta-feira com o Moral da Gratidão. A gente sai com uma energia que eu falo, nossa, que bom que eu tô nesse time. Aí eu ouço assim, né? Cada um digita anonimamente e depois a gente lê coletivamente. Nossa, gratidão a Carol por causa disso. Gratidão a Raquel, gratidão. E a gente vai começando a ver quem está se destacando, o que as pessoas estão valorizando. E as pessoas que estão vendo o seu nome lá falam, nossa, eu nem lembrava que eu fiz isso, que bom que alguém reconheceu. Então é um ritual, que é uma experiência da nossa comunidade que traduz um valor que pra gente é importante. Legal. A gente estava conversando agora há pouco aí, você falou que a Global Touch é meio que itinerante hoje, né? Vocês não têm uma sede fixa, né? Como é que é isso? Esse é um outro
modelo de trabalho que a gente escolheu para representar a nossa cultura, né? A nossa identidade de promover conexões. É isso que a gente quer. A gente quer ser elo entre os atores, entre as pessoas, entre as empresas. E aí, depois de ficar 1 ano no nosso próprio escritório, a gente falou, mas por que sempre receber as pessoas aqui? Esse é um modelo mais antigo, assim, de ter que ter minha sede própria, né? De ter que ter para poder receber. E a gente começou a sentir falta de estar nos lugares. E as pessoas também sentindo falta da gente. Eu ia, né, no base, enfim, em vários lugares, falava, mas cadê vocês? Onde vocês estão? Eu falei, então 2024 está sendo um ano da gente testar um novo modelo de escritório, que é o nosso QG itinerante, que a gente chama. Então, a cada 2 meses, mais ou menos, a gente está em um hub, em um habitat do ecossistema, promovendo as conexões, ajudando, né, entendendo as dores de quem está lá, como que a gente pode ajudar com o nosso trabalho, como que a gente pode ajudar conectando com quem a gente conhece. Então, isso tem sido um dos elementos, né, que a gente está testando, é uma hipótese, né, que a gente está validando, se é algo que vai gerar valor para a gente e para os lugares. E isso está funcionando. Então, quase uma lista de espera, entre aspas, assim, não, vem para cá mês que vem, vem para cá mês que vem. Sinal de que a gente está conseguindo promover o que a gente quer, que é fazer a troca. Então, ontem eu estava de manhã num lugar, de tarde no outro, e a gente tem os encontros da nossa equipe também. Então, ter um lugar para cada um, quando eu não quero ficar em casa, quero ir para trabalhar, tem um lugar que a gente está, né, combinado, que pode trabalhar lá, que pode se inscrever. Que legal. E quando nós falamos porque nós estamos falando aqui dentro de um episódio de universo startup, né? E quando a gente fala do universo startup, né, e toda a atmosfera, né, que está em torno das startups, isso dos startupeiros, né, nós falamos muito dessa, né, a gente está dentro do hub aqui, né, inclusive o podcast fica dentro do hub aqui. A gente escuta muito esse termo de comunidade, né, de conexões. Existem eventos, né, só para ter essas conexões, né? E aí vem muito também sobre o ecossistema, né? E sobre o ecossistema fechado e ecossistema aberto, né? O que é isso e qual o impacto disso nas startups, né? E em todos os negócios que estão em torno desses ecossistemas aberto e ou fechado? Interessante a gente entender que existe o ecossistema capixaba como esse ambiente, né, que está aqui localizado e que tem vários atores. Então, cada ator ele pode entender que ele vai olhar para dentro e cuidar do que tem ali dentro, as suas comunidades internas, né? E isso pode ser feito de maneira fechada ou aberta. E não tem certo ou errado, mas tem prós e contras, né, de cada um. As escolhas são feitas entendendo essas consequências. Eu sempre falo isso, né? Cada escolha tem uma consequência. Se um ambiente entende que existe, né, essa necessidade de olhar para dentro somente, é uma maneira de fazer. Quando a gente fala de conexão em ecossistema, a gente fala sobre olhar para dentro e olhar para fora. E aí o olhar para fora é o quê? É entender os desafios, necessidades e dores que existem aqui, num ambiente X, e o que existe de desafios, necessidades e dores em outro ambiente, e promover essa troca. Porque às vezes o que eu estou tendo de passando um aperto, um desafio, né, aqui, que não estou conseguindo resolver, outro habitat, outro ambiente, já passou por isso. Já passou por isso. Então, para mim, eu sempre estou no olhar da abundância, né? Uhum. Eu sempre vejo como positivo essa oportunidade de troca. E aí o desafio é como fazer. Por quê? Porque cada ator está muito envolvido no que precisa entregar do seu. E aí cada um fazendo, eu me comprometi com o planejamento do ano. Se no meu planejamento não tem olhar para fora, cara, eu vou ficar ali para entregar o que eu preciso de acordo com o que está fazendo sentido para mim hoje. Mas por isso a importância de ter essas conexões e os atores entendendo a importância disso, para eles se movimentarem e começarem a olhar para fora como algo necessário e estratégico, né? E aí, inicialmente é importante ter uma instituição que puxe, não uma instituição, mas no sentido de mobilizações, lideranças mobilizadoras, é isso que eu quero dizer. Que seja o eixo ali para conectar. Que seja elo, exatamente. A gente tenta, elo, acho que essa é a melhor palavra, né? O elo para conectar essas... A gente tenta promover isso o tempo todo, até o itinerante tem a ver com isso, né? A gente tem hoje o MCI, enfim, tem vários movimentos que estão tentando se propor que formam isso, e todos legitimamente buscando algo em comum. Então, o que a gente tem que fazer é organizar e ser inteligente. Entender o que cada um gera de valor. Você falou aí algumas vezes a palavra planejamento, já em várias vezes na sua fala. Quer dizer, quais são os pilares do planejamento aí de uma comunidade? Existe um canvas aí na comunidade? Existe um canvas de comunidade. Se qualquer um aqui digitar, entrar e falar, canvas de comunidade é um framework gratuito, construído em 2017 por
grandes líderes e community builders, né? Tem community managers e community builders, que é gestores e construtores de comunidade. Então, as lideranças internacionais de comunidade viram que existem 17 elementos que, se forem planejados e pensados, aumentam a chance de sucesso de uma comunidade. E eles montaram um canvas da comunidade. Esse canvas, ele traz 3 eixos, que eu até comentei, que é identidade, experiência e estrutura. Então, o primeiro eixo de identidade, ele passa por 5 elementos: propósito, membros, valores, marca e definição de sucesso. Então, quando eu for pensar em planejamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para esse canvas e falar, tá, qual que é o meu propósito? Número 1 é propósito. Por quê? O que é comunidade? Comunidade são pessoas, físicas ou jurídicas, que têm um propósito compartilhado e entendem que juntas fazem mais sentido. Então, o propósito ele tem que ser o número 1. Por que eu estou aqui? O que nos guia? Né? O que vai ser essa bússola, esse norte? Então, o propósito é o primeiro elemento. E depois a identidade é composta por outros 4, né? Como eu comentei. Entendido esse grande guarda-chuva estratégico, eu vou pensar, então, em planejar o eixo de experiências, que são mais 7 elementos. Desde a entrada do membro, então, eu vou planejar a seleção. Quem que pode entrar e quem não pode na comunidade? É só pagar que entra ou é gratuito? Tem isso, pode ser aberto. Eu tenho uma comunidade que é quem participa. Enfim, dependendo do modelo, ele pode entrar por um tempo gratuito, depois pode pagar. Essa parte de como entra, ela tem que estar muito bem planejada, porque depois dela eu vou fazer um onboarding. Que é, beleza, as pessoas entraram, seja por edital, enfim, tem várias formas de entrar numa comunidade. Quando entra, o primeiro movimento de experiência é o onboarding, é o acolhimento. Como que o membro é bem recebido aqui? Como é que no onboarding eu traduzo os meus valores? Que ele vai sentir, de fato, que a gente trabalha com quem admira, no nosso caso, por exemplo. Então, no kit inicial, eu preciso pensar em maneiras de fazer esse onboarding ser muito bem feito e gerar um impacto. Porque na hora que eu alinho meus acordos e combinados no onboarding, a jornada do membro ao longo da comunidade, ela vai ter muito mais clareza, vai ter muito mais chance de aumentar o engajamento, que essa é uma grande dor, né, das comunidades, que é a questão do engajamento. Então, planejo identidade, planejo as experiências, que são os rituais, experiências compartilhadas, quais os papéis, enfim, tem conteúdos, tem vários elementos nesse eixo de experiências. E, por fim, eu planejo a estrutura, que é o que vai me garantir a longevidade da comunidade a longo prazo. Porque hoje pode ser a Júlia que está aqui, estou fazendo a experiência e tal, mas se eu sair, eu tenho que ter ferramentas, dados, organização e governança, que são os elementos de estrutura para que a comunidade persista e exista para além das pessoas. E essa comunidade, ela tem limite? Limite realmente, você falou, a entrada nessa comunidade, né, um onboard. Quando você entra, né, cria essa comunidade, né, e as conexões dentro o ecossistema dentro dessa comunidade, existe um limite de uma comunidade ideal? É mensurável isso? Em termos de número, não existe. Não, tem que ter entre X e Y. Não, não é isso que vai definir o que é uma comunidade ideal. Né? O que vai definir é muito mais sobre a qualidade do que acontece ali do que a quantidade de membros que estão nela. E a origem desses membros também. A origem com o propósito que vai guiá-los. Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente pegou tudo que dá certo, não é tudo que dá certo, mas assim, entendendo comportamentos que dão certo e que dão errado, e criou uma metodologia para ajudar líderes de comunidade a fazer esse caminho de maneira mais suave. Porque é desafiador, né? Trabalhar com relações humanas, com construir conexões é um desafio. E a gente entendeu que para chegar no C do colaborar, que é o último estágio, é necessário percorrer o caminho dos 4 Cs da comunidade. O primeiro C é o do conhecer. Como é que eu vou colaborar com alguém numa comunidade que eu nem conheço? Então, o líder da comunidade ou a líder precisa fomentar rituais que vão fazer esses membros se conhecerem. Quanto mais eles se conhecem, eles começam a aumentar a chance de conectar. Então, é o segundo C, conhecer, depois eu vou me conectar. Então, hoje a gente está se conhecendo. Pensei em comunidade, lembrei da Júlia. Nossa, vai me mandar um artigo, vai me mandar uma mensagem, vai começar a trocar experiências de tu viu alguma coisa aqui que eu lembrei da Foucault. A gente vai começar a se conectar por um assunto que entre a gente fez sentido essa conexão, que a gente chama de elementos de sinergia. A gente se conheceu e a gente se conectou. Quanto mais a gente se conecta, mais aumentam as chances de confiar, que é o terceiro C. E aí o desafio está a passar do conhecer e conectar para o confiar e colaborar, que são os outros 2. Então eu conheço as pessoas que estão na comunidade comigo, começo a me conectar com elas pelos eventos, pelos rituais, pelos conteúdos, crio confiança, que é o terceiro, para a colaboração acontecer, que é o último C, que é onde que a gente quer chegar. Lembra lá do transformar a maneira como as pessoas colaboram? É o último C, mas não é de uma hora para outra. Tem uma jornada a ser percorrida. Então, numa comunidade, o colaborar pode se traduzir em várias formas. Numa comunidade de empresas, corporações do ramo da saúde, por exemplo, um hub de saúde. Como é que as empresas podem colaborar lá?
Elas podem colaborar pensando em compartilhar conhecimento, em fazer negócios juntos, em pensando em spin-offs, enfim. O C do colaborar, ele vai variar de acordo com o propósito da comunidade. Na comunidade de alunos, pode ser colaborar, contratar alguém, pode ser indicar um profissional, pode ser, enfim. A gente estuda muito, pesquisa muito sobre a colaboração e métricas e mensuração de colaboração, porque é aí que a gente quer chegar. A gente quer provar, né, e isso já existem papers e artigos científicos que a gente está estudando, para mostrar que colaboração é possível ser mensurada e traz muito mais resultado. Você comentou sobre papers e artigos. É interessante quando você comenta muito de comunidade, a colaboração, pensar ali de uma maneira em conjunto, né, com um propósito. Isso vem muito à tona também. Isso já foi estudado, principalmente na linha de conhecimento de estratégia, né, quando a gente fala de alianças, estratégia, organizações e clusters, que é exatamente isso, né? Alianças estratégicas e organizações e clusters, né, e uma referência de organizações e clusters, por exemplo, é o Caparaó, no que tange a organização em relação a café, né? E é um conceito, ao mesmo tempo, bem já estudado há muitos anos, né? Mas eu estou sentindo, e talvez aí você vai me dizer se é isso mesmo ou não, que isso está cada vez mais forte, né? Essas conexões, o network, essa relação de um sistema um pouco mais aberto, depois que nós vimos o boom das startups, né? Isso é tão importante assim para as startups? E elas estarem inseridas dentro de um ecossistema? É fundamental, não é só importante. Eu vejo como requisito necessário para crescer e perpetuar. Porque a jornada empreendedora ela é muito desafiadora. Ela é muitas vezes solitária. E se eu não estou em comunidade, às vezes eu não consigo saber o que está acontecendo comigo é normal ou não é. Ou como que alguém resolveu isso. Nossa, isso para mim, aí falando de como startup do ecossistema. O ecossistema, existe um poder e uma rede de colaboração que eu faço uso dela hoje, eu ajudo e sou ajudada o tempo todo. Então, a gente está passando por um momento na jornada da nossa startup eu estou com desafios que eu nunca enfrentei, porque eu nunca tinha feito isso no momento que a gente está hoje, que é de produto, né? De conseguir traduzir o que a gente aprendeu de ser touch para poder ser global. A gente está num momento agora de virada, entregando o produto para de fato conseguir aumentar as chances e o número de comunidades que eu consigo atender. Então eu trabalho com inteligência agora. E aí, como que eu faço isso? Como que eu faço precificação? Como é que eu faço marketing disso? Como é que eu faço... São coisas que antes a minha realidade era outra. Então, quando eu chego a lidar com a realidade, enquanto startup, estou dando meu exemplo, mas enfim, pode ser qualquer uma do ecossistema. Se eu não puder ligar para outro founder e falar, cara, como é que você faz isso aí? Ou, fulana. E isso eu faço toda semana. Toda semana. Porque é assim que a gente vai falar, nossa, eu faço aqui desse jeito, tenta isso. Nossa, eu já ia contratar isso daqui, mas não vou mais, porque ela me falou que já tentou e não foi por aí. Ou seja, o espírito tem que ser colaborativo mesmo. Tem que ser, porque Legal, senão né? a gente vai fazer sozinho, e sozinho eu vou afundar e vou errar os caminhos que outras pessoas já erraram. Junto cresce mais rápido, né? Exatamente. Saco. Você matou a chave. Júlia, você falou uma fala anterior aí sobre onboard. Né? A gente tem também offboarding. Sim. Né? Dentro de uma comunidade. Não. Explica melhor como é que isso funciona ali, em termos assim, o que pode ser feito, né, num onboard, por exemplo. Você falou de offboard, você falou de onboard. Sim. Mas eu queria também que você dissesse para o nosso ouvinte lá, o que significa de fato essas duas palavrinhas, porque são palavras mais recentes que a gente está vendo no vocabulário aí, às vezes as pessoas não têm ainda... Startupeiros aí. Né? Exatamente. Os startupeiros talvez até conheçam mais, mas nem todo mundo conhece bem a origem da palavra, o sentido da palavra. Né? Sim. Onboarding, né? Bem-vindo a bordo. Então, é quando a gente vai ingressar, pensa no avião, na jornada. O onboard é quando eu faço a minha entrada naquela comunidade. Então, entendendo que eu sou um passageiro e a comunidade é o avião. Então, como que eu sou recebido quando eu entro no avião? Como é que é o onboard quando a gente vai fazer uma viagem? Tem alguém na porta do avião falando boa tarde, bom dia, boa noite. Perfeito. Aquele ali é um exemplo de onboarding que a gente vê o tempo todo, mas não entendeu que é um ritual importante daquele processo, daquela experiência. Agora, a gente não pensa normalmente no offboarding, que é a saída da comunidade. A gente normalmente planeja só o início e esquece de pensar como que eu vou fazer o offboarding desse membro. Então, o offboarding ele precisa ser cuidado, que na verdade é o quê? Quando ele deixa de pertencer por algum motivo que está planejado lá atrás. Sim. Seja por falta de engajamento, seja por falta de pagamento, seja por falta de interação, seja por desejo próprio. Então, tem vários motivos
gatilhos, né? Triggers ali que vão ser acionados quando alguma coisa acontece e a gente vai passar para fazer um offboarding daquela pessoa. Então, isso é o conceito, né? O que é? O onboarding é quando as pessoas entram na comunidade e o offboarding é quando elas saem. Normalmente a gente não pensa na saída. E é muito importante pensar, porque eu quero garantir que a minha identidade, que eu falei, a minha marca, né? A minha cultura, permaneça inclusive nesse momento. Sim. E aí tem várias formas de fazer isso. Então, dependendo do objetivo da comunidade, enfim, dependendo do contexto, né? Tem algumas comunidades que eu já vi, por exemplo, que quando você chega na comunidade, você recebe uma carta de um baralho. Então, o número de pessoas que trabalham lá são cartas de baralho. E aquele baralho está completo, está com um deck ali. Você faz parte do baralho agora da comunidade. É, né? Uma analogia para poder falar, você faz parte do jogo. E quando a pessoa deixa de fazer parte, ela recebe a sua carta e fala, foi muito bom quando você, né, esteve até aqui. Para você lembrar da nossa comunidade, está aqui a sua carta. E ela, né, recebe isso como uma maneira de fazer o offboard, mantendo a cultura, né, de acolhimento, se for o caso daquela comunidade. Então, tem que entender que o offboard é um momento de representar a cultura também na saída. Legal. E daí, na sua experiência aí, você que tem já alguns anos aí trabalhando exatamente nisso tudo, né? A gente tem muitos casos de offboarding, das pessoas que entram, não se engajam, principalmente. Sim, temos. E aí tem offboards que são conscientes e inconscientes. Por isso depende da qualidade do conhecimento da liderança da comunidade. É por isso que a gente gosta de ensinar muito sobre isso, para poder ser cada vez mais consciente desse momento. Ou seja, o líder tem um papel aí de conector, né? Fundamental. É um líder ou pode ser mais de um líder? Pode ser uma equipe. Uma equipe, um squad de comunidade, dependendo do tamanho e da complexidade da comunidade. É um desafio fazer, né? A gente precisa tem trabalhos que precisam de equipe fazer junto, dependendo do trabalho. Então, assim, normalmente depende da comunidade, pode ser pode ser um time. Legal. Nós falamos aí, né, de ajuda mútua, falamos aí de colaboração. Até sei. Nós falamos, lógico, que no final, né, essa colaboração, essa ajuda mútua, ela vai trazer um resultado financeiro ali para os negócios, principalmente os negócios que estão inseridos nesse ecossistema. Tá, mas como é que monetiza a gestão de comunidade? Quem é, por exemplo, o líder, a equipe, né? Porque é um trabalho bem grande, né? E como é que monetiza isso? Por exemplo, como é que a Global, né? Eu vou chamar Global porque já estou entendendo que é global, beleza? Isso aí, adorei. Monetiza esse tipo de trabalho, né? Porque quando nós chegamos em um evento de conexões, nós só chegamos às conexões, né? Mas tem um trabalho sacal por trás que alguém, né, tem que ganhar por isso. Como é que é a monetização desse serviço? Sua pergunta tem duas frentes. Primeiro, como é que é a monetização do nosso trabalho, né, que vai para ajudar as comunidades. Isso. E outro, como que a comunidade monetiza a sua existência. Perfeito. Né? Então, vamos começar por uma parte. No planejamento, como eu falei, né, tem que pensar a estrutura da comunidade. Lá tem financiamento da comunidade. Uma das coisas que eu vou planejar. Então, tem dois caminhos, basicamente. A comunidade ela pode ser uma instituição, pode ser mantida por uma instituição que tem interesse nela. Então, eu tenho uma comunidade de alunos e a comunidade é formada por alunos que já pagam para estar parte daquela instituição e ele não vai pagar para estar na comunidade da instituição. A instituição está mantendo a equipe de comunidade, os trabalhos, entendendo que gera valor para a marca. Né? Porque eu estou entendendo que quanto mais o aluno... Dando um exemplo, né? Pode ser uma empresa, enfim. Entendendo que ele colhe benefícios, porque ele pode ir lá, assistir a aula e ir embora. Ou ele pode ir e criar esse senso de pertencimento, de construir uma jornada acadêmica junto com outros, que eles vão crescer muito mais, entregando e gerando muito mais valor. Então, nesse caso, né, um caminho é uma instituição que mantém a comunidade. Outro caminho é a comunidade com fonte de receita própria, que é uma outra frente. Então, se eu tenho uma comunidade com fonte de receita própria, eu vou monetizar a entrada de um membro. Então, digamos que eu tenho uma comunidade do Clube do Livro, ou uma comunidade de uma associação de empresários de uma área. Aí eu tenho uma associação de empresários da temática X, para não dar exemplos aqui. Mas, enfim, eu vou monetizar com a taxa de associação. É uma outra forma de monetização. E aí tem uma recorrência naquilo. Então, o membro, para ele entrar, ele tem que pagar. Para ir no evento, ele tem que pagar. Para ter, né, acesso a mentorias, ele tem que pagar. Então, assim, o que a comunidade vai entregar de oferta de valor vai ser monetizado e ela tem uma fonte de receita própria. Então, ela pode ser financiada por uma instituição que tem interesse na comunidade ou ela pode ter receita que vai ser gerada a partir dos próprios elementos de entrega de valor da comunidade. Ok? Essa é a primeira parte. Não, respondeu. E é interessante quando nós entendemos que dentro
do universo aí das startups, né? Normalmente, quando a gente fala da questão financeira, é sempre muito limitada, né? O negócio está começando agora. Existe, então, incentivos, algum tipo de incentivo ou fomento para que as startups estejam dentro desse ecossistema, porém, que não sejam obrigadas a desembolsar um determinado valor, tendo em vista, né, o momento que ela está? Agora, falando de startups que querem ser membros de comunidades específicas, né? Então, dependendo do habitat, do propósito do ator, tem formas X ou Y de acontecer. Então, dependendo do momento que a startup está, ela não vai conseguir pagar para poder pertencer a alguma comunidade. E aí tem comunidades que acolhem esse perfil, que vão estar ali para poder desenvolver a ideia inicial do empreendedor, ajudando bem a tirar a ideia do papel, né, incubadoras, parques tecnológicos que fazem esse papel, cumprem esse papel do início da jornada empreendedora. E aí é quando tem muito mais a ideia e a vontade de fazer do que recurso para conseguir financiar. Legal. Então, existem atores que atendem, né, abarcam esse início da trilha empreendedora. Patrocínio mesmo ali. Patrocínio, Sebrae, enfim, tem vários atores que trabalham nesse sentido. Até que Vitória, aqui em Vitória tem. Agora, beleza, a startup evoluiu, eu preciso ali de uma incubação ou mais avançada ou até uma aceleração. Então, existem outros atores, né, que provém esse tipo de entrega, de aceleração, de captação de investimento. Outras comunidades. De outras comunidades, exatamente. Tudo parte de um grande ecossistema que precisa conversar para poder... Exatamente essa dor. Como é que eu sei o que está chegando aqui na incubadora? Como é que eu sei quem está pronto para ir para aceleração? Como é que eu sei que da aceleração fazer uma POC como indústria, que é um hub da indústria? É uma jornada que, se a gente conecta os atores do ecossistema, a gente aumenta a chance da startup dar certo. Legal. Porque eu passo a bola de um para o outro naquela faixa de entrega que ele está se propondo a fazer. E eu não fico tentando, né, entregar mais do que eu me proponho, mas eu passo o bastão para quem está na próxima etapa. E a esteira precisa andar. É sobre alimentar, sair da universidade, entendendo que é modelo de inovação, entendendo que eu posso empreender e conseguir ter atores ali que vão me ajudar a fazer esse caminho. Então, legal. A startup, ela precisa, e hoje a gente consegue. Bom, vamos falar. A modelo de receita Global Touch. Se quiser, eu volto naquela outra parte da pergunta. Pode ficar à vontade. Porque você perguntou e teve as duas frentes. Isso. Não, fica à vontade. Então, eu respondi como que a comunidade se monetiza, né? Como que a Global Touch se monetiza. A gente tem um trabalho de serviço, que é quando a gente pode entregar o conhecimento que a gente tem para poder ajudar a planejar uma comunidade, para ajudar a operar uma comunidade. Então, essa é a frente touch, digamos assim. E agora a gente tem a frente global, que é quando a gente entrega metodologia, então é a nossa formação de líderes de comunidade. Então, a gente forma líderes do Brasil todo, até de outros países já passaram. Inclusive, tem a 5ª turma aberta para poder fazer a formação para que essas pessoas entendam esse modelo mental, esse óculos que eu falei, saibam fomentar isso para fazer o caminho dos 4 Cs, para chegar onde a gente quer, que é no resultado, né, na colaboração. E agora com produto, com tecnologia para poder ajudar a fazer uma gestão inteligente de comunidades. Porque é um desafio muito grande fazer acontecer e não conseguir mensurar. A dor a operação, ela consome muito do líder. Mas se ele não tem ferramentas para poder trazer inteligência para o seu trabalho, ele fica muito no operacional e pouco no estratégico. Esse era exatamente o ponto que eu ia tocar em você, né? Quer dizer, você falou de que você tem que planejar, você tem entregas, né? Você tem que fazer todo esse monitoramento da colaboração e tal. Pô, como é que faz isso? Qual a ferramenta, né? Tem que ter um sistema de gestão desse processo todo. Então, assim, dentro da sua experiência aí, nós temos ferramentas, práticas, tem um Kanban aí que você utiliza para gerenciar todo esse processo? A gente não só sentiu todas essas dores fazendo para a gente e para as comunidades dos nossos clientes, né? A gente opera comunidades aí no Brasil inteiro. E aí a gente entende o que dá certo, o que funciona e o que não funciona. E quando a gente começou a construir um pool, né, de ferramentas que dariam para melhorar o nosso trabalho. A gente falou, por que tem que ser desse jeito, descentralizado? Por que não pode ser inteligente? E aí a gente construiu uma ferramenta que chama Data Touch, que é nosso sistema de gestão inteligente de comunidade. É o Data Touch. Isso é o de vocês lá. É o nosso. Que é bebendo da fonte de tudo isso, de todos esses anos, entendendo o que funciona e o que não funciona, e falando, olha só, para um líder operar com inteligência, com eficiência, uma comunidade, ele precisa ter ferramentas que vão dar o quê? Insights para tomada de decisão. Hoje eu falo assim, que dia que eu vou fazer aquele ritual específico ou que conexão que eu tenho que promover na comunidade? Hoje vai muito do feeling do líder, que está ali no dia a dia, que está entendendo o que está circulando. Mas se ele não tiver um painel para ele olhar para dados e falar assim, que vai ajudá-los a pensar, nossa, a minha próxima
experiência, o meu próximo evento, meu próximo ritual tem que ser numa terça-feira, porque pelo histórico do último semestre, quando eu fiz na terça, deu muito mais gente do que quando eu fiz na quarta. Quando eu comecei às 15 ou às 17, deu muito mais ibope do que quando eu comecei às 7 horas da manhã. Ou seja, isso vem gerando uma curva de aprendizagem aí. E aí, com esse sistema, você consegue tomar decisões inteligentes para o líder fazer entregas mais assertivas, para poder cumprir a métrica de sucesso, né, o objetivo. E a gente consegue hoje até dar um histórico por membro. Eu consigo falar assim, quando eu faço meu checkpoint de relacionamento, depois do onboarding, a gente normalmente marca assim, dependendo do tamanho da comunidade, a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada ano, um acompanhamento ali. Como é que tá aqui a sua jornada aqui na comunidade? Tá fazendo sentido? Não tá? Isso chama checkpoint de relacionamento. Então, eu consigo entender o comportamento. Nesse checkpoint, eu falo com ele, olha, tô vendo aqui no seu painel que no último trimestre você participou de 70% dos eventos. O que está acontecendo? Não está fazendo sentido? Eu te sugeri 3 conexões pelo desafio que você me passou e você avaliou muito bem como é que está esse próximo passo da sua colaboração. Está andando? E você vai lá no sistema e vai fazendo isso andar. Começa a ver a densidade da rede. O quão conectada está a rede da sua comunidade. Não dependendo só das pessoas, mas conseguindo ver de forma visual, estratégica, inteligente, o que tem que ser feito. Porque se a densidade está baixa, eu preciso fazer ações no dia a dia para poder aumentar a densidade, porque senão o valor ele escorre da mão. O poder de uma comunidade é tanta que se eu não souber quem tem de expertise, o que tem ali de conhecimento de desafios e fazer as conexões certas, o potencial disso é gigante. Então tem que ter gente fazendo, sabendo fazer, com ferramentas que vão entregar valor para chegar lá. Você acha que a IA, a inteligência artificial, pode ajudar nesse captura de dados e automaticamente análise disso tudo? Total. Tem que ter, né? A gente não usar ferramentas que vão potencializar isso, a gente está deixando escapar esse valor. É isso que eu falei. Então, a gente precisa entender que a rede é um grande potencial. E aí a comunidade vai explorar o seu próprio. E o que a gente tem hoje, entregando de proposta de valor para além disso, né, para a nossa rede de clientes, olha só, você está numa comunidade onde tem várias comunidades conectadas. E a gente promove a troca entre comunidades. Então, eu tenho aqui hoje com os meus desafios, estou entendendo, agora eu posso me conectar com a comunidade lá de Recife, do Porto Digital, que está na nossa central Global Touch de comunidades e está passando por desafios de trazer startups do mesmo jeito que a gente aqui. Então, essa conexão entre comunidades, né? Ela funciona através desse sistema, de olhar esse portal de dados e até mesmo ali dentro tem lições aprendidas em determinado período da comunidade? Hoje, a tecnologia ela é da comunidade. Então, eu consigo entregar para você e você vai ter dados do seu olhar. Estar na central Global Touch de comunidades, eu te habilito a fazer a troca entre, mas tecnologicamente hoje, isso tem que passar pela gente, porque é um processo que está sendo construído. E é a segunda onda, eu gero valor aqui, cada um entendendo tomando decisão inteligente da sua, e aí eu vou ver o de todo mundo e vou falar assim, olha, por que você aqui não conecta com o meu de lá e troca e conversa sobre isso daqui? Eu estou vendo que está aparecendo muito aqui na sua e estou vendo aparecendo dele. Então, começa a gerar reportes nacionais ou internacionais que vão entender qual que é a tendência das comunidades. O que está sendo falado. Agora, vou pegar esse gancho que você comentou em relação às outras comunidades em outros estados. Como é que você avalia, tá, o movimento pela inovação aqui no Espírito Santo, para quem está nos ouvindo aqui, do Espírito Santo, né? Fora do Espírito Santo, né? E se nós temos algum país de referência que já faz isso muito bem há muito tempo? Legal. O Espírito Santo a nível Brasil primeiro, né? A gente está numa curva acelerada e está muito legal de ver isso, porque quem trabalha com o ecossistema, que está nesse movimento, entende que há 7 anos atrás, até quando eu cheguei aqui, era um movimento muito escasso e de muita gente levantando uma bandeira que ainda não era entendida. Então, a gente tem atores que fomentaram isso para estar aqui hoje. Quem lá atrás levantou a bandeira quando ainda era mato, que todo mundo fala, teve um papel fundamental, quem organizou o meu Startup Weekend, para eu poder ir lá, ganhar o primeiro lugar e começar a minha jornada. Então, são pessoas que têm que ser reconhecidas e valorizadas, e isso vem numa crescente de maturidade, porque hoje não depende de uma pessoa X ou Y. Hoje existe um movimento muito maior. E a gente está conseguindo, enquanto Estado, ser referência a nível Brasil. Eu estava conversando com o pessoal do governo ontem, falando que tem gente copiando as nossas legislações, ou a gente, assim, outros estados, né? Se inspirando no que a gente está fazendo aqui, para poder fazer igual em outro lugar. A gente bebeu da fonte desse benchmark, que é uma coisa que a gente sempre faz. Quando a gente trouxe, a gente levou a equipe daqui para poder conhecer como Minas Gerais investe em inovação. E aí, lá tinha o CID Minas, que é um programa de aceleração de startup com recurso público.
E aí a gente foi lá e falou assim, por que a gente não faz isso aqui no Espírito Santo também? E a gente conseguiu o investimento da verba daqui para acelerar 30 startups, né, R$100 mil para cada um, para fazer uma iniciativa pública. Então isso está chamando a atenção a nível Brasil, sabe? A gente tem movimentos locais, privados e públicos que estão chamando a atenção. E quando eu vou para São Paulo, eu estava lá mês passado, eu falei, mas o que está acontecendo lá? Que eu estou ouvindo falar de startup que está recebendo investimento, que tem startups se destacando a nível nacional. Então, quando as startups começam a ganhar relevância a nível nacional, a gente começa a ter um estado reconhecido. Então, assim, no movimento de inscrições, coisa assim, né? A princípio básica, que é número de inscrições no Centelha. O estado do Espírito Santo foi o campeão nacional de inscrições de ideias. 2 vezes na frente do segundo lugar, que é Santa Catarina, que é tipo uma referência. 3.000 e tantos e o segundo lugar com 1.500. Tem alguma coisa boa acontecendo. As incubadoras, né, nos institutos federais, nas universidades federais, estão fazendo um movimento que começa na academia, não tem jeito. Sim. Não tem jeito, tem que vir da base. Por isso que a gente criou uma disciplina de empreendedorismo dada por empreendedores dentro da universidade. Porque eu falo, gente, quem tem que ensinar empreendedorismo é quem empreende. E aí vai passar as dores reais. Isso é super importante. A gente conseguir aumentar a consciência das pessoas que estão na instituição de ensino para falar assim, nossa, eu não quero só formar para fazer concurso ou pagar boleto. Eu quero formar para empreender. Pode ser abrir na própria startup, pode ser empreender dentro da grande empresa. Pode ser um intraempreendedor. Mas a mentalidade de empreendedorismo e inovação ela tem que estar junto, né? Tem que entender desde a base. Júlia, você falou agora, já no início da nossa conversa, você falou de conhecer, conectar, né? Eu queria que você desse uma recapitulada naqueles 4 Cs. Ah, boa. Que a gente fala que é a metodologia do caminho, né? Dos 4 Cs da comunidade. Primeira coisa, conhecer. Básico, a gente entender quem faz parte da comunidade. Eu preciso conhecer quem são as pessoas, o que elas fazem. Pessoas físicas ou jurídicas, né? Dependendo do contexto. Segundo C, conectar. Seja nos eventos, nos rituais, nos conteúdos, nos benefícios, enfim, várias formas de fazer a conexão acontecer. Quanto mais eu crio conexão, mais eu aumento a chance de ter confiança naquela comunidade. As pessoas criam confiança através da repetição da interação ou por delegação de autoridade. Então, se eu não te conheço, mas eu conheço ele e confio em você, a gente acelera essa curva de confiança entre a gente. Então, tem várias estratégias que são feitas para a gente conseguir aumentar essa curva de confiança. Cara, isso é muito real, né? Não é? É muito real. Exatamente. Se usado conscientemente, a gente consegue percorrer o caminho mais rápido, né? E o último ser o do colaborar, que é onde a mágica acontece, que eu falo. É onde a gente consegue fazer coisas incríveis que sozinho a gente não faria. Então, o poder de uma comunidade está aproveitar todo o potencial da rede para gerar impacto e transformação, trazendo mais resultados para as pessoas e para os negócios. Legal. Júlia, nosso tempo já está chegando, assim, Sério? quase. Passa rápido, né? Eu queria que você deixasse umas sugestões para a gente aí, dentro desse tema aí de gestão de comunidade, algumas sugestões de materiais, livros, documentos, uma série que as pessoas possam também ter acesso, né, para avançar um pouquinho nisso que nós discutimos aqui hoje, que foi bem interessante. E vou pedir até mais uma coisa, que você passe uma mensagem também incentivando para que essas comunidades aconteçam, porque a gente está vendo que essas comunidades estão gerando um ciclo econômico saudável, né? Acho que o nosso estado, né, o Espírito Santo, como você falou aí, me surpreendeu o número de casos, mas a gente entende que isso está gerando um ciclo econômico saudável no país, né, e sendo referência, inclusive. Então, que a sua mensagem também nos deixe animados a criar ainda mais as comunidades, né? Bom, em termos de referência ou sugestão, tem um livro que é maravilhoso, que chama The Business of Belonging. Ainda não está traduzido para português, mas é do David Spinks. Ele fala justamente sobre o negócio, traduzindo, chama negócio de pertencer. Como que criar esse senso de pertencimento, que é o grande valor, né, de estar em comunidade, se traduz como um caminho do meio. Porque hoje, ou a gente gera valor para o negócio, ou para o membro, para o cliente, enfim, para o colaborador. E ele fala que através do foco na comunidade você consegue gerar valor para os dois. Tem até um símbolo, né? De um lado o business e do outro lado o members e no meio community focus. Então é community focus business, que é o que ele fala. Como que os negócios precisam entender isso e apostar nisso. Então essa é a minha super recomendação. Acho que vale a pena, né? Hoje a gente traduz na internet, quem não sabe tá super disponível. E aí baseado nisso fica a minha mensagem. De que, às vezes, quando a gente está muito no modelo da escassez, que quando a gente foi construído, cresceu para poder competir, incentivado a competir. Né? Isso está muito na forma que a gente educa as crianças, de olhar para o que é meu, o que é sempre olhando para o eu e não para o nós. Então, às vezes, é difícil entender isso, né? Mas como assim? O que eu estou falando? Como é que vai agir? Então,
necessário dar um primeiro voto, um primeiro passo. Deixa eu tentar. Só que não pode ser querer resultado a curto prazo. Comunidade é sobre regar e vir florescer lá na frente. Não pode ser entendendo que eu vou fazer aqui hoje, amanhã eu vou ter o retorno. Não é assim. Eu preciso construir um legado que lá na frente a minha rede vai ser muito mais poderosa que eu. Então é pensar o que eu faço sozinho, qual é o meu poder de alcance e o que eu posso fazer junto. E é um desafio, porque a gente está muito no modelo da escassez. Mas quanto mais a gente migrar para o modelo da abundância, mais eu não vou querer sair dele. Então a minha mensagem é que a gente aposte e confie de que trabalhar e viver no modelo da abundância, a gente consegue ser mais feliz, a gente consegue ter uma vida que vai gerar muito mais propósito, né, valor e legado. Então fica aí meu convite. Se eu quero entender um pouquinho mais sobre isso, existem, né, vários materiais, tem a formação, e eu estou super disponível, quero conversar, né, com a Júlia, quero entender um pouquinho mais e a gente pode com certeza ajudar. Legal, Júlia, muito bom. Queria aqui te agradecer por esse bate-papo gostoso aqui durante esse momento. Quero agradecer também a todo o público aí que está assistindo ou ouvindo, né, esse episódio de podcast. A cada quarta-feira, né, nós temos um novo episódio que vai ao ar. Então, você que está aí, né, avalie, comente, compartilhe. Nós estamos aí nas principais redes aí, do YouTube, Spotify, né, todas as redes principais aí. Então, aproveite esse momento, né, e compartilhe principalmente para os seus amigos, né, que possam se interessar por esses temas. Bom, ficamos por aqui e até a próxima quarta-feira.